Renato Opsi-Blum, advogado, especialista em crimes digitais. Já nos falamos aqui no ar mesmo, mas de tempos em tempos. A sua presença é sempre necessária e eu agradeço a sua amabilidade para botar o público a par. Visão. Muito obrigado pelo convite, sempre uma honra estar com vocês aqui. E a internet não para de se aprimorar. A cada momento nós temos novidades. E muitas vezes novidades que são difíceis para a sociedade se adaptar e até perceber. Perceber os riscos, o que pode, o que não pode fazer. Às vezes a pessoa acaba fornecendo muitos dados pessoais, acaba se descuidando, ficando muito tempo conectado, olhando para o visor, até tropeçando, caindo, se machucando. São muitos jogos chegando, é muita interatividade, Amaury. Você está falando do Pokémon. Pokémon. Pokémon, agora temos o... Você anda caçando Pokémon, Ana? Amaury, não. Não. Eu não instalei, eu morro de medo, porque vicia, né? As minhas amigas todas viciadas o tempo inteiro, dirigindo. Ai, só um pouquinho, só um pouquinho. Aqui, ó, achei um Pokémon. Olha o perigo. Que tipo de problema tem gerado o Pokémon? E olha que interessante, o Pokémon é algo simples, né? Foi uma reinvenção de algo que já existia. Claro. Então, vamos trazer um propósito, o objetivo é procurar o bichinho, ao mesmo tempo fazer a localização, ao mesmo tempo a parte física. Então a pessoa está andando, procurando, interagindo, porque depois de um certo nível você pode até fazer duelos, mas para fazer isso você tem que baixar um aplicativo, ou um app, como a gente chama. Nós deveríamos ler os termos de uso, mas ninguém lê o termo de uso, e aí começam os problemas. Até porque a pessoa está fornecendo dados pessoais, e quando a gente fala em dados pessoais, vai um alerta. Cuidado, Eu para poder jogar Pokémon, eu tenho que dar a minha... Tem que dar dados pessoais, você tem que dar, inclusive, indicativos, e permitir indicativos de sua localização. E você pode usar, claro, um codinome, mas algumas informações são ligadas, até para que você tenha aí canais de comunicação específicos. Porque se eu perguntar para ti, como é que vive o Pokémon hoje? De onde vem o dinheiro? Né? Hoje o grande ativo, Mauri, o grande ativo vem da utilização da inteligência de dados das pessoas. Então, de comportamento, do que ela gosta, do que ela faz, para onde ela vai, quando ela vai, como ela vai, qual é a frequência. Então e daí é uma pesquisa permanente que se faz? Permanente, cada vez mais. E esse é o ativo que acaba quem gesta o Pokémon ganhando. Qualquer pessoa hoje que pega o seu dispositivo móvel, se a gente for lá nas configurações de privacidade, nós vamos ver uma enormidade de opções, muitas vezes até pré-ativadas, de geolocalização, de captura, de tratamento, de disponibilização, compartilhamento de dados pessoais. É uma infinidade. É que a gente não percebe, mas a cada momento em que você liga o seu telefone, você automaticamente está fornecendo uma infinidade de conteúdos. E aí que vem o alerta na sua primeira pergunta. O que muda? Onde é que está o grande problema? Está na percepção. Mas, Renato, e a educação digital? Eu te digo, será que dá tempo da gente ter educação digital com a velocidade que a internet, que a tecnologia, né, vem? Com essa interatividade toda? E aqui eu tenho que fazer um parênteses, Amaury. O brasileiro, ele é altamente interativo. É o povo que mais interage usando a internet no mundo inteiro. Tem um lado positivo, é claro. Você vai ter o estímulo de inovação, de novas ideias, de marketing. Mas, por outro lado, você coloca mais em risco os dados das pessoas, a própria intimidade. Muitas vezes a pessoa se arrepende. Nossa, eu não devia ter postado aquilo, não devia ter colocado aquela foto, agora eu quero remover. E aí nasce um outro problema que no direito é muito complicado, que é o direito de arrependimento, que tem ligação direta também com o direito ao esquecimento. Porque uma vez aquilo foi parar na internet, é muito difícil você retirar, principalmente se aquilo gerar uma repercussão importante. Então fica complicado. Como é que a gente faz então para dar um mínimo de direito ao arrependimento e fazer, se é que existe, né, fazer com que funcione o direito ao esquecimento, como acontece na Europa? Agora, Renato, essa história do Pokémon, o que a gente está falando é que as pessoas ficam tão obcecadas, né, pelo jogo, ficam tão abstraídas, é uma coisa hipnótica, eu diria,
que elas vão caçando os pokémons e nos Estados Unidos tem invadido, aqui também no Brasil, não é? Invade propriedades alheias, acaba de repente, está no teu quarto caçando pokémon, está no teu escritório e nem tirou o olho da tela fazendo acidentes, atravessando ruas e etc. Eu não posso responsabilizar quem criou esse jogo se eu tiver um acidente jogando Pokémon? Então, em algumas situações, você até poderia trazer essa questão da responsabilidade. Olha que interessante. Existem os chamados Pokestops e existem também os locais de duelos. Então, a aplicação, o aplicativo desenvolvedor vai e coloca em determinado local esse Pokestop ou esse local de duelos. E, naturalmente, vai haver uma concentração de pessoas naquele ambiente. Muitas vezes desejável, muitas vezes indesejável. Eu não quero ter uma aglomeração de pessoas na frente da minha casa ou do meu negócio, por exemplo. Outros podem querer isso. E aí vem, quem é que autorizou a colocação disto? Por outro lado, a discussão que vem, mas este aqui é um local público, eu estou colocando isso aqui na rua. Por outro lado, você está colocando na rua, mas está gerando um prejuízo para mim. Então, em tese, há sim a possibilidade de se responsabilizar esta colocação. Inclusive, é uma das discussões legais que estão aí em vigor no momento. Se você tiver que acionar o Pokémon aqui no Brasil, onde você vai acionar quem? Quem é que é a dona do Pokémon? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. É uma empresa localizada nos Estados Unidos, que tem investimentos de outras empresas famosas, mas a princípio está nos Estados Unidos, que talvez seja o problema mais sensível, legal que a internet nos traz. Eu tenho alguém fazendo uma ação fora do Brasil, mas o efeito dessa ação acontece no Brasil. Pela lei, a resposta é muito simples. O problema é efeito prático. O que diz a lei? O efeito é no Brasil, vale a lei brasileira, eu posso ajuizar uma ação em um tribunal brasileiro. Ganho essa ação, eu vou executar, como a gente chama, vou cobrar o dinheiro que eu ganhei. Esta cobrança, muitas vezes, tem que ser cumprida lá fora. E aí, o que acontece é que a legislação local tem que estar adequada à legislação do país de origem. Então, só tem um jeito, Amaury. Ou nós evoluímos fazendo tratados e convenções internacionais para harmonizar um pouquinho isso, ou nós vamos ter essa confusão, essa dificuldade. Esse é um problemão que a internet nos traz. Não vai entrar em Pokémon, Ana. Não vai entrar em Pokémon. Vamos fazer um grupo aqui no programa da Mauri, caçando Pokémon. Vamos. Você teve problemas, foi molestada na internet? Exatamente. No nosso caso, modelos, né? Nós acabamos postando muitas fotos da moda. E é uma coisa super normal para a gente, que antigamente não tinha. Hoje em dia, todo mundo pode ver e ter acesso a uma foto. E você acaba tendo alguns comentários indesejáveis, algumas perguntas absurdas até sobre sua própria índole. Eu, geralmente, deleto o comentário, denuncio a pessoa. Só que chega um momento, eu até falei para a Mauri, eu tenho vontade de tomar uma iniciativa para isso acabar. Porque você deleta, você denuncia. O que essa pessoa recebe depois do denúncio? Você denuncia depois, né, dessa ação? Ou não acontece nada com ela? Porque eu vejo que essas pessoas continuam agindo e continuam falando. Olha, é interessantíssimo. Até eu diria que é de arrepiar. A quantidade de ofensas, né, e até o quão drásticas são essas ofensas, muitas vezes com pessoas públicas, e a intensidade dessas ofensas. E por que que isso acontece? Parece que as pessoas estão com raiva, né? Parece que elas querem agredir efetivamente e gostam disso. Pela lei... Não é a covardia do anonimato, às vezes? Uma covardia efetiva. Talvez por estar atrás de um monitor, né, aquela situação abstrata, não tem emoção, isso acaba, infelizmente, despertando aí essa raiva, vamos dizer assim. Mas, para a legislação, quem ofende a honra de uma pessoa são os crimes, a prática dos crimes contra a honra, é a calúnia, é a injúria, é a difamação, pode ter que pagar uma pena por isso. Pode estar sujeito a uma pena de até 2 anos de prisão. Não vai para a cadeia, mas pode ser condenado a prestar um serviço à comunidade, algum serviço à comunidade. Vai ficar durante algum tempo com o nome sujo e, eventualmente, pode até ser condenado a pagar altas indenizações. Agora, em tese, qualquer pessoa que fizer isso pode ser processada. Agora, imaginem se eu resolvo processar uma pessoa pública, uma pessoa famosa, resolve processar todo mundo que está lá xingando, que está ofendendo, que está assediando. Nós não teremos tribunais suficientes para isso. E aí fica aquela questão, mas
A lei, ela proíbe essa situação, eu posso ir aos tribunais, mas a quantidade de ofensas é inimaginável. Por que é Exatamente. que isso está acontecendo? Veja como as pessoas estão com raiva. E isso tem uma ligação direta com a educação digital. Talvez até pelo resultado ou até pela falta, né, de ações De ou de processos impunidade. que existem. Eu acho que tem uma Que é a pessoa que vai impunidade. lhe perguntar agora, está na outra ponta da linha, que tem muito a ver com o que você está falando, Renato, que é o publicitário Washington Oliveto. Renato, uma pergunta. Você acha que a possibilidade da covardia, do anonimato em determinados comentários no mundo digital vai ganhar uma disciplina maior, vai ser legislada, ou é um fenômeno único e exclusivamente de educação que vai se resolver a longo prazo? Esse ponto é interessantíssimo, porque nós temos uma falsa concepção de que quando entramos na internet nós estamos cobertos pelo anonimato. Mas pelo contrário, a internet deixa rastros e você consegue com relativa facilidade, através de medidas legais específicas, descobrir quem está por trás daquela falsa identidade, aquele falso perfil e daí por diante. E nesse ponto, vale um elogio para o Brasil. Você consegue, em média, em torno de 3 semanas a um mês, descobrir com medidas liminares quem foi o responsável por aquela ofensa, por aquela pornografia infantil, aquela ameaça, aquela invasão e daí por diante. A pergunta é relacionada também à legislação. Então, o curioso é que na nossa Constituição, no mesmo inciso em que se garante a liberdade de expressão, se veda o anonimato. Então, aquele que está usando a internet sob o manto do anonimato, em tese, não está exercendo plenamente a sua liberdade de expressão, porque está violando essa proibição do anonimato. Então já começa praticando aí um ato ilegal. E o ponto positivo, no Brasil hoje nós temos aí aproximadamente perto de 100 mil casos já decididos pelos tribunais brasileiros relacionados a questões envolvendo o direito digital e muitas delas sob o manto, o pseudo-manto do anonimato, pessoas que foram descobertas por ações judiciais. Então, na pergunta do Washington, a legislação já existe, vem sendo usada, e a tendência é que nós tenhamos aí um equilíbrio mínimo. É claro que em algumas situações e regimes totalitários, por exemplo, nós temos que ter o anonimato para você poder prestigiar e sim a liberdade de expressão, mas não nos casos em que nós registramos ofensas, atos ilícitos e daí por diante. Há uma outra polêmica, aproveitando a questão do Washington sobre o anonimato, com relação às aplicações, os aplicativos de comunicação. Nós tivemos no Brasil mais de 3 casos de bloqueio, né, de aplicativos, em que um dos motivos, talvez o principal motivo, foi a dificuldade de se cumprir ordens judiciais quebrando criptografia, quebrando o anonimato. E aí vem aquela discussão técnica. Olha, eu fiz uma aplicação, um programa, uma ferramenta em que eu mesmo sendo o criador, não consigo modificar a programação. Será que isso é verdade? Será que isso é legítimo? Será que a lei permite isso? Porque se essa premissa for verdadeira, nós podemos estar desenvolvendo aplicações, como a gente chama, que podem ser muito atrativas para a prática de crimes. Agora, Renato, a justiça brasileira está preparada? Eu diria que nenhuma justiça no mundo está plenamente preparada. Novamente, por quê? Por essa rápida evolução tecnológica. Então, fica muito difícil acompanhar isso. Mas, diante do que vem acontecendo e considerando o que nós temos de decisões aqui no Brasil, de jurisprudência, eu até arrisco a dizer que o Brasil, nesse ponto, é o que tem mais decisões, mais casos, e, portanto, seria o país que tem um judiciário mais próximo da realidade tecnológica. Salvo aquilo que nós conversamos, né, Mauri? Quando a ação vem de fora do Brasil, com efeito aqui no Brasil. Aí não tem jeito, aí nós temos que universalizar isso. Eu estou me lembrando, não é, Ana, de pessoas muito conhecidas que foram vítimas de racismo na internet. É o caso da Thaís Araújo, a Maria Júlia Coutinho, a mulher do Tempo do Jornal Nacional, a Sharon Menezes, Cris Viana. E aí é racismo, não é? Me dá um panorama de como é que anda a forma da pessoa se defender. Então, dentro dessa acidez que existe, né, na internet, especialmente com pessoas públicas, nós temos 2 formas de ofensas mais drásticas. Aquela em que a pessoa é xingada, é ofendida com a conotação racista, em que você não tem necessariamente o crime de racismo, mas o que nós chamamos de injúria qualificada, em que a pena é maior.
E temos situações em que pessoas estimulam efetivamente a prática do racismo contra certas coletividades, em que a pena ainda é bem maior. Os resultados, quando isso acontece, pelo menos nos casos que se tornaram públicos e foram investigados, são positivos. O que se discute é se a pena é proporcional ao potencial da ofensa, ao potencial daqueles xingamentos, daqueles ataques. Porque, novamente, muitas vezes aquilo vai ficar para sempre na internet, maculando aquela pessoa, machucando aquela pessoa digitalmente. E dentro desse contexto, e muitas vezes, a gente até chama isso de cyberbullying, muitas vezes isso pode acabar com a vida da pessoa. A pessoa não suporta e, infelizmente, em muitos casos, a pessoa acaba se suicidando. E aí como é que fica? Se o maior bem da vida, o maior bem protegido, que é a própria vida, acaba sendo colocado de lado em função de uma pena menor, como é que fica? Será que nós não teremos que adaptar ou repensar e equalizar isso? Mas, objetivamente falando, nós temos aí vários processos e várias condenações. E aí um aspecto curioso, Amaury, pessoas que foram condenadas por essas práticas acabaram sendo também rechaçadas pelos internautas e muitas vezes, até após o cumprimento da sua condenação, quando a pessoa tenta procurar um emprego, por exemplo, ela já cumpriu a sua pena, alguém vai lá, faz uma busca e acha uma série de comentários, inclusive as condenações, os comentários a essas condenações disponíveis na internet. Então a pessoa também, mesmo tendo cumprido a sua pena, não vai conseguir mais nenhum tipo de recolocação. Isso tem que ser também repensado. A Joyce Ribeiro, minha colega jornalista, que você tão bem conhece, fala um pouco, tem uma pergunta sobre isso. Olha o que aconteceu com ela. Doutor Renato, eu fui vítima de ataques racistas pela internet. Eu fiz a denúncia na delegacia e com a intenção de que outras pessoas também não ficassem acomodadas se sofressem o mesmo que eu sofri. Mas a minha pergunta é a seguinte: qual é a punição efetiva que essas pessoas que cometem esses tipos de ataques, elas sofrem na realidade? Vão para a cadeia de verdade? Vão pagar de que forma? No caso do racismo em si, em que nós separamos a injúria qualificada, quando alguém xinga, por exemplo, alguém de macaco, e diferentemente de quando alguém ofende uma coletividade, promete, por exemplo, morte aos nordestinos, são situações distintas. No primeiro caso, nós temos uma pena que pode chegar a 3 anos, mas dificilmente a pessoa vai presa. No segundo caso, pode chegar a 5 anos, mas se a pessoa não tiver antecedentes, também dificilmente ela não irá presa. Não sei se a prisão talvez seja a melhor solução. Porém, diante da gravidade, em algumas circunstâncias, medidas mais drásticas deveriam e podem até ser objeto de uma nova legislação. Porém, infelizmente, em muitas situações, do jeito que nós temos a legislação hoje, a legislação é incapaz de inibir essas condutas, dado até aí o volume que nós temos aí enfrentado e até vislumbrado aí no nosso dia a dia. Mas as pessoas devem denunciar, as investigações, via de regra, são feitas dentro de um limite mínimo. É claro, se todo mundo for ao mesmo tempo, nós não teremos tribunais nem polícia para isso. Mas uma das formas de se coibir a impunidade é fazendo a denúncia, é procurando um profissional, procurando um advogado e ajuizando as medidas legais cabíveis, principalmente se a pessoa estiver sob o manto do pseudo-anonimato. Agora, nós temos o caso de personalidades, é o caso do Estênio Garcia e da Mari. Eles parece que levaram o celular para consertar e tiraram uma foto íntima dos dois e postaram. Até o príncipe Harry foi vítima, não é, de fotos que acabam sendo disseminadas pela internet. Isso é muito comum? É muito comum, novamente, especialmente em função da qualidade das pessoas, né, da notoriedade das pessoas. Alguém pode entrar nas fotos que eu faço particulares com a minha família e me surrupiar uma foto dessa? Olha, Amaury, na informática... Eu não tenho nenhuma foto pelada, não precisa ficar preocupado, office. Na informática... O importante é não fazer a foto. Você tem? Não. O seu marido Não não te tenho. fotografa pelada? Se fotografa, apaga rapidinho que eu apago. Eu não quero nada de vestígios. Existe uma afirmação na informática em que não há como se garantir 100% de segurança. Essa premissa é básica. Quando a gente fala em tecnologia, não há como se garantir 100% de segurança. Então, alguém pode invadir qualquer sistema? Resposta é positiva, com maior ou menor grau de dificuldade. Agora, nós não estamos nem falando aqui de montagens. Invadir uma coisa, ok, a fotografia, a cena
efetivamente aconteceu. Agora, o problema é que quando a pessoa usa, o cracker, o hacker, usa recursos da própria tecnologia para simular, para criar algo que não aconteceu, parecendo que efetivamente aconteceu. Por exemplo, a Carol Bittencourt, nossa repórter, apareceu numa foto com o rosto dela e acho que até o próprio corpo dela tirado de outra forma, a montagem, como se ela fosse capa da Playboy. Ela levou na esportiva, mas poderia ser uma foto mais ousada. É o caso da montagem que você está falando. Poderia ser drástico, poderia prejudicar demais a honra de uma pessoa. A pessoa não está preparada para isso. Vai ser muito difícil aquilo virar um meme, como a gente chama, aquilo começa a se disseminar automaticamente, retirar aquele conteúdo. E aí o que se coloca é o seguinte, será que a legislação não vai evoluir a um ponto mínimo? E quando eu falo, Mauri e Ana, em legislação, não é só punição. Eu falo também de uma legislação que coloque a educação digital como premissa. Por que não, já no início do ensino fundamental, nós não termos uma obrigação das escolas ensinarem educação digital, ensinarem riscos digitais? Mas não vai poder fugir disso. Temos Isso é que fazer. inexorável, eu acho. Você não acha, Renato? Sem dúvida É nenhuma. inexorável. Agora, por que isso ainda não aconteceu? O que é que nós estamos esperando? Olha, a estilista Glória Coelho está na ponta da linha. Pode fazer a sua pergunta, Glória, por favor. Mauri, eu tenho uma dúvida de crimes na internet. Por exemplo, eu gostaria de ter tido 10 meninas, 10 filhas para vestir. Então, em geral, eu tenho essa fantasia de ter um monte de filhas, eu ponho crianças no meu desfile e às vezes eu ponho uma foto de uma menina que tem 14, 15 anos, linda, mas é criança. E aí chega uma pessoa super agressiva e começa a falar: essa menina é doente, essa menina tem anorexia, essa menina é horrível, olha a perna dela. O que eu faço num caso assim? Eu posso processar, posso pedir uma indenização, porque a menina vai ficar muito triste. É uma criança. Questão da Glória, né? Essa nocividade, esses ataques, essas ofensas. Então, quando há esse ataque à honra da pessoa, então tem um xingamento, eu tenho algo específico com relação à conduta daquela pessoa, e tudo de forma infundada, mas algo que machuca. Em tese, pela lei, as pessoas que fazem isso podem ser processadas na esfera civil e na esfera criminal. Vale dizer, pagar uma indenização ou até prestar um serviço à comunidade. E aqui eu vou aproveitar, inclusive, essa consideração para fazer um alerta. Já existem casos no judiciário brasileiro de responsabilização de pessoas que não fizeram um ataque direto, mas repassaram conteúdos ilegais. Então, aquele recompartilhamento ou repasse também pode ser considerado um ato ilícito. Por exemplo? Então, por exemplo, alguém que divulga, usando ferramentas de comunicação, ajuda a divulgar imagens de situações íntimas. Então, dá para perceber, a pessoa que recebe aquela imagem, dá para perceber que aquilo foi objeto de uma gravação clandestina e que possivelmente não, diretamente está prejudicando a imagem das pessoas ali Aí o outro retratadas. vai esparrando aí. Ah, mas isso é legal, veja, a pessoa que é famosa, se for famosa, pior ainda. Eu vou passar para os meus amigos, eu tenho que mostrar isso para eles. Existe uma corresponsabilidade aí pelo agravamento da disseminação daquele conteúdo. E muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Então fica esse alerta, já existem condenações nesse sentido. A Sônia Braga, Renato, depois que ela fez aquele seu manifesto público em Cannes contra o impeachment da presidente Dilma, ela recebeu uma enxurrada de ofensas. E ela decidiu denunciar ao Facebook pelo menos 100 deles, cujas mensagens ela qualificou como intimidação e perseguição política. Aí, aspas, dizendo a Sônia Braga: olha, nesse sentido foi uma vitória deles, pois tive que fechar a minha página para comentários. E olha que interessante, nós até não falamos sobre isso ainda. Falamos só da questão legal, mas as ferramentas propiciam denúncias. Existem ferramentas diretas em que você pode denunciar e dependendo da apuração que a aplicação, nós chamamos de aplicação de serviços, né, decorre da própria lei, fizer, pode haver até o cancelamento da conta daquela pessoa. E aí se coloca um outro ponto. Bom, aquela pessoa depende daquela conta, interage com seus amigos, com seus seguidores, né, com seus fãs. Já fiz até negócio. E se houver um cancelamento arbitrário ou sem uma investigação adequada e gerar um prejuízo imensurável em algumas situações,
Quem é que vai ser responsável por isso? Quem denunciou de forma infundada ou a aplicação que fez isso também sem ter um cuidado maior? Resposta é que ambos, eventualmente, podem ser responsabilizados. Nesse caso em especial, houve a denúncia, poderia ter havido aí uma série, inclusive, de medidas legais, mas ela acabou fechando a conta porque não suportou a quantidade de ataques. E aí, novamente, a gente vem no mesmo ponto. Será que não está havendo um desequilíbrio, uma desproporção? Que, independentemente da questão política, da opinião, da liberdade de expressão, tem que haver um respeito mínimo. Tem que haver um mínimo de educação. Você não pode fazer bullying, fazer o cyberbullying. Porque se acontecer isso, quem tiver o maior volume, inclusive isso pode acontecer de forma até organizada, quem tiver mais dinheiro, quem tiver mais recursos tecnológicos, vai acabar não dando chance para aquela pessoa que está sendo atacada falar. É o que a gente chama, a pessoa grita, grita, grita e ninguém ouve porque nós temos uma gritando contra 1 milhão de pessoas que falam muito mais alto. E quando isso acontece, aí não tem jeito. Aí o Estado tem que legislar e achar uma forma de tentar reequilibrar isso. Senão isso acaba virando aí uma espécie de ditatorismo aí digital, alguma coisa nesse sentido. É seguro comprar pela internet? Cartão da gente é muito seguro? Muito seguro. Muito seguro. Eu diria que mais de 95% das transações são seguras, especialmente aqui no Brasil. Onde é que acontece o problema? Olha, eu descobri um site que vende 50%, 70% abaixo do preço. Isso não é corriqueiro, isso não é normal. Existe algo de diferente. E esse algo de diferente, às vezes, é o que explica Mas a segurança esse tipo do de fraude. cartão em si... Não, é seguro, seguro. muito seguro. Marina de Sabri? Marina de Sabri, a empresária Marina de Sabri, com uma pergunta a você, Renato. Doutor Renato, boa noite. Eu queria saber se por acaso, no meu caso que tenho blogs, tenho fotos que sejam impublicáveis além do meu blog, eu poderia processar alguém que copiasse? Olha que interessante essa questão da Marina. Vamos falar um pouquinho de direitos autorais. Muitas vezes nós achamos que o conteúdo, aquele texto, né, aquela fotografia, aquele vídeo, pelo simples fato de estar na internet, me daria o direito de copiar ou de reproduzir. Isto não é verdade. Não é porque aquele conteúdo é público, está na internet, que eu vou ter o direito de reproduzir, de materializar em outro local, em outro armazenamento, em outro dispositivo. E se eu fizer isso, as penas podem ser muito drásticas, inclusive a pena pecuniária. A indenização pode ser muito alta. Ah, mas Renato, eu não posso copiar nada? Copiar sim, eu posso referenciar. O que diz a lei? Até é importante a gente esclarecer isso. Eu posso, para uso pessoal, Mauri, usar pequenos trechos de quaisquer obras, para uso pessoal. Ah, mas eu quero pegar um pedaço daquilo que a Marina colocou no blog dela e colocar no meu blog, por exemplo. Eu posso pegar um pedacinho, o que a gente chama de uma passagem. Eu posso pegar, sim, uma passagem desde que eu faça a referência da origem e desde que aquilo tenha um propósito, por uma crítica, por uma polêmica, né, para complementar uma outra ideia. Tem que dar o crédito. Eu tenho que dar o crédito, tem que ser uma passagem. Não pode ser mais que uma passagem, eu diria que não pode ser mais de 50%, senão aí começa a ficar próximo do plágio. O que é o plágio? É a cópia disfarçada. Contrafação é a cópia descarada, vamos chamar assim. Mas tem plágios inconscientes. Eu, de vez em quando, falo coisas aqui, aí encontro o Rui Castro, ele fala, pô, aquilo que você falou fui eu que escrevi. Eu falei, ninguém manda escrever tão bem e com tanta arte que eu decorei e falei. Aí ele falou, então fica por isso mesmo. Mas é que tem credibilidade, é você que está falando, né? Você tem credibilidade, fazendo pode uma brincadeira. Agora, um cara que ofende a gente, né, vou mudar de assunto, talvez não seja melhor deixar por isso mesmo, porque às vezes o advogado custa mais caro do que o efeito da ofensa. Pô, é o que você falou, de repente tem 100 milhões de pessoas com direito. Então, esse é um outro desequilíbrio que nós temos, né? Em muitas situações, a pessoa vai ter que investir alguma soma para tentar recuperar isso no futuro. A indenização, certamente, menor do que o custo do advogado. E o que se orienta... E um bom advogado. Muitas vezes acontece, sim. E o que se orienta, Mauri, além desse aspecto financeiro, é para a pessoa pensar duas vezes. Você vai processar aquela pessoa, pode ser que o réu resolva divulgar o processo que ela está sofrendo. E aquilo acaba dando mais ibope, inclusive, ou seja, dá efeito reverso. Eu posso ganhar no judiciário, mas eu vou estar perdendo novamente na ofensa, na imagem. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu resolver tomar uma medida jurídica contra determinada ou determinadas pessoas. Obrigado. Renato Mauri, Lopes Blum, muito obrigado. Uma honra. Olha, o Sidney Oliveira
as vitaminas Sidney Oliveira, a Ultrafarma, eu estou falando. Esse é um campeão na internet. Você sabe que ele faz um trabalho através da internet, barateando custos de remédios, etc., sabendo que você vinha aqui, pediu que eu lhe entregasse alguns exemplares. Eu vou até ver o que ele te mandou, porque eu quero também tudo que sai, ele às vezes não me mostra. Colágeno. Colágeno. Você já tem a pele boa. É bom para os ossos, né? Para os ossos também, né? Para os ossos Para quem também. faz esporte, enfim, tem muito choque. Colágeno é bom para os ossos? Bom para os ossos. Eu não sabia. Por isso que o Neymar toma. Bom para os ossos. Vitamina do Neymar. Olha ele aqui. Cálcio também, mais Cálcio. um pouquinho. Magnésio, cálcio, zinco, vitamina D. Para o Renato Opsi Blum ficar cada vez mais vigoroso, defendendo os nossos interesses. Eu tenho uma profunda admiração pelo seu trabalho. Maurinho, obrigado, Sidney. Fico sempre homenageado, não é, Ana Jaqueline? Quando nós o convidamos e podemos trazer toda a sua sapiência, a sua experiência, a sua pesquisa para o nosso telespectador. Mauriana, muito obrigado. Hashtag tamo junto. Olha, a hashtag... Hashtag tamo junto. Né? Agora, você não vai pedir ao Opsi Blum que castigue esses que ficam te cantando pela internet? Exatamente. O marido dela quer dar um tiro em cada um. Não é verdade? Vamos, com certeza. Última pergunta. Assédio sexual pela internet. O sujeito começa a assediar, por exemplo, não tem coragem de fazer um assédio tete a tete, vai pela internet e começa a cantar a secretária. Hoje você veio com brincos lindos, 3 pontos. E aí, sucessivamente. Teve casos já? São as propostas, né, Maurício? As propostas que começam suaves. É mais ou menos parecido com a história da... Chegam nas propostas indecorosas. No ambiente de trabalho, isso tem alguns limites. Isso pode gerar, inclusive, indenizações por parte de quem sofre esse assédio moral, que pode chegar no assédio sexual, inclusive. Mas quando há um mero elogio, os seus brincos são bonitos, a sua unha está bonita, enfim, etc., eu diria que está na parte do elogio, a parte positiva, né? Quando isso está vinculado Temos um hotel a 30 metros do escritório, aí já... Ou você vai almoçar comigo, ou você está despedida, aí já começa sempre a ilicitude, né? Obrigado, Blum. Maurinho, uma honra. Obrigado. Renato Opsi Blum, especial para vocês.